A construção da educação brasileira é um processo moldado por inúmeras mãos ao longo do tempo. Nessa trajetória, enfrentamos desafios significativos, mas também celebramos conquistas que impulsionaram transformações e redefiniram os rumos da história educacional no país. Você já parou para refletir sobre os protagonistas que desempenharam papéis fundamentais nessa jornada e como eles enxergam o cenário educacional atual e os rumos que a escola tem tomado? Com o intuito de conectar você com essas personalidades e seus legados, produzimos uma série de entrevistas dedicadas a responder essas perguntas. Para dar início a essa jornada, é uma honra entrevistar a professora Maria Clotilde Rosete Ferreira. Maria Clotilde Ferreira é professora emérita aposentada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Possui sua formação em licenciatura em Filosofia, especialista em Psicologia Clínica e doutora em Psicologia. É integrante e fundadora do Centro de Investigação sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil, CINDED. Seus estudos abrangem diversas áreas da primeira infância, incluindo apego e desenvolvimento de relações afetivas, interação de bebês, promoção de qualidade na educação coletiva de crianças pequenas, acolhimento familiar, acolhimento institucional e adoção. Sua vasta experiência e contribuições em pesquisas e projetos acadêmicos posicionam a professora Maria Clotilde Ferreira como uma autoridade no campo de educação e desenvolvimento infantil. Nós estávamos pensando, o Sérgio tinha acabado de fazer doutorado e nós estávamos pensando em ir para a Europa mesmo, para Londres, e acabamos indo para Londres. Quando chegou 67, eu fiz doutorado lá e eu me descobri grávida 2 meses antes de ir. Tive a terceira filha lá e fiz doutorado. Como? Não me digam como, porque agora eu não sei. Daí, em 67, muitos cientistas acharam que com o Castelo Branco as coisas iam melhorar. E voltaram, e nós voltamos também. Daí, quando chegou com o AI-5 em 68, as coisas pioraram muito. Nós descobrimos que nosso telefone estava sendo gravado, nós estávamos sendo seguidos na cidade, e chegou uma hora que a Faculdade de Medicina nos telefonou e disse: sumam que vocês vão ser presos. Em Ribeirão a gente era procurado, porque a gente era líder para os estudantes. Em São Paulo nós éramos pulgas, quer dizer, né? Em São Paulo ninguém ia nos procurar, nós não tínhamos nada. Mas aí nós acabamos indo embora e ficamos até 75. Em 75 a gente decidiu que resolvemos que queríamos nossos filhos brasileiros. Voltamos por isso. Clotilde, muito obrigada por estar aqui com a gente. Estamos muito honrados de estar aqui com você hoje. Você tem um papel muito importante na construção da agenda da primeira infância, dentro do laboratório. A gente segue muito os seus referenciais e é um prazer estar aqui com você como a nossa primeira convidada dessa série dos Pensadores da Educação. Muito obrigada mesmo por aceitar esse convite. Para começar, Clotilde, qual é a sua visão em relação ao contexto histórico da educação infantil no âmbito da creche? Na realidade, quando se começou a procurar e lutar por creche,
no Brasil, que foi na década de 70. Inclusive teve a passeata dos bebês com as fraldas em São Paulo, acho que foi em 76. Isso estava existindo no mundo todo. O Brasil não seguiu muito depois, não. O Brasil seguiu o que estava surgindo. E ninguém sabia muito bem o que fazer. As coisas estavam começando a surgir. Em Ribeirão, especificamente, em Ribeirão Preto e região, a educação pública começou muito tardiamente a ter creches públicas. Eram as conveniadas, não tinha comunitárias, mas creches públicas não existiam. E nós estávamos envolvidos tanto no movimento de São Paulo, como estávamos numa luta por uma creche na USP. A gente já estava lutando pela creche da USP a partir de 79, como nós começamos a desenvolver um projeto em 77, eu acho, estudando creches, a qualidade das creches, não só a qualidade. Nós organizamos um curso de criança na instituição 1 e 2, que estudava as creches numa área de 100 quilômetros e no entorno de Ribeirão Preto. O interessante é que, nesse estudo, o nosso foco vinha, talvez pela minha formação. Eu fui formada, até fiz doutorado sobre interação mãe-criança. E fui formada, tive aula com Bowlby. Então, fui formada numa visão de apego, embora com algumas críticas, mas bem numa visão de interação mãe-criança. E era essa que era o nosso modelo que deveria reinar nas creches. Então, com os estudantes, a gente procurava trazer este modelo. Então, quando você vai cuidar de uma criança, você cuida como você cuidaria do seu filho, do seu irmãozinho. Olha, vem o leãozinho, e botou a camisa, conversa com ele, brinca com ele. E, de repente, nós fizemos um filme da arte de varrer para debaixo do tapete, que, segundo a Fúvia, foi o primeiro filme sobre a qualidade da interação da educação infantil, que foi de 83, 84, ele mostrava um dia numa creche, o dia da mãe, da criança e da educadora. E nessas filmagens, eu fui substituir a educadora que ia entregar a criança para a educadora, para a mãe que vinha buscá-la, que era uma mãe boia fria, era de Brodowski. E a mãe tinha de pegar essa criança às 5 horas da tarde, correr, pegar o outro filho, arrumar as coisas em casa, lavar, dar jantar, porque o dia seguinte, 5 horas da manhã, o trabalho dela começava tudo de novo. Então, ela não podia esperar. Eu e a auxiliar ficamos trocando 12 bebês. Eu fiz como a gente orientava.
cuida como você cuida em casa, com irmãozinho, com filho, não sei o quê. Eu troquei 2, ela trocou 10. Enquanto isso, as mães vinham desesperadas, correndo para pegar os filhos. Se fizesse como eu estava fazendo, estava perdido. De repente, me caiu a ficha que aquele modelo não era possível cuidado coletivo de bebês. Era um modelo inadequado. Nós tínhamos de pensar uma outra forma. Nós tínhamos de desenvolver uma outra forma. Inclusive, pouco a pouco a gente foi percebendo que o nosso foco só estava na interação adulto-criança e a gente não estava olhando a interação criança-criança, que era o parceiro mais disponível para a interação. Mesmo bebês muito pequenininhos, nas últimas décadas, começam a frequentar instituições de educação infantil. Esses estudos da interação bebê-bebê são muito iniciais, particularmente no primeiro ano de vida. Nesses arranjos coletivos, não é o adulto parceiro mais frequente da criança, é a outra criança. E a pergunta que fica é: bebê interage com o bebê? Então, isso nos deu uma revolução no nosso pensamento, nas nossas pesquisas, nas nossas ações. Eu tenho um artigo no caderno de pesquisa curtinho, discutindo esse momento de mudança, que teve um efeito grande, inclusive repercutiu muito, e que nos levou a repensar como organizar de uma outra forma a creche, para poder ter uma creche de qualidade. Mas foi um desafio muito grande. Inclusive, a BNCC, né, colocou um campo de experiência, o eu e o outro e o nós, né? Mas ainda isso é um grande desafio, né? A gente pensar a qualidade da educação infantil, pensando nessa heterogeneidade das crianças. Você falou dos boias-frias, né? E eu fiquei pensando como é que era para aquelas famílias, né, ter que aguardar esse momento da criança poder sair. E aí a gente tem esse desafio atualmente. Como é que as suas pesquisas, a sua contribuição, né, você enxerga que acabou influenciando, né, os nossos documentos hoje, né? Talvez foi uma visão que eu tive com a sua fala, mas também o que ainda a gente tem para percorrer para conseguir ter uma atenção pedagógica para essa interação criança-criança, criança-adulto? Você sabe que eu acho que, se você olhar as minhas publicações, rarissimamente elas são num nome só. Eu acho que muitas das coisas que eu pensei, eu não sei pensar sozinha. Por isso eu não dei muito para filósofo. Filósofo eu acho que pensa mais sozinho. Eu acho que fica... Eu sabia pensar em discussão, e eu se entendia num espaço de discussão. Então, muitos dos meus alunos foram distribuindo por aí as ideias. Eu não acho que fui eu. Eu não me sinto a autora das mudanças que houveram. São os mestrandos, doutorandos que ajudaram e que juntos nós construímos algumas coisas que foram lançando sementes para outras. Não sou eu, Clotilde, que fiz as coisas, de jeito nenhum. O que eu acho que eu fiz, eu tenho uma capacidade muito grande de criar um grupo e de coordenar um grupo, de trazer, inclusive, pessoas críticas para discutirem com o grupo. Isso eu tenho. E
e trazer, inclusive, de fora literatura, estimular e coisas assim. Mas quem produz é o grupo. Então, eu acho que foi o Sindedi e o que eles foram produzindo. Ótimo você trazer isso, né? Porque a importância hoje da colaboração para trazer o âmbito da pesquisa, né? A própria BNCC também foi feito em colaboração com muitos especialistas, e isso é muito importante. E aí, nesse sentido, Clotilde, você enxerga assim, os principais desafios ainda para a gente poder avançar em relação à qualidade da creche? Você vê que a interação criança-criança ainda é uma dificuldade de estimular isso, né, no trabalho pedagógico? Eu vejo alguns desafios grandes. Tá. Um desafio grande, eu vejo a questão de espaço. Por exemplo, espaço livre, área externa. Uma vez nós fizemos grupo de mães, grupo de educadoras, e trabalhamos com elas pensando os melhores momentos da infância. Quais eram os melhores momentos da infância? Até para vocês. São os momentos da infância que vocês passam de férias em espaços externos. Que vocês passam em fazenda, em praia, em coisa assim. E as mães também. E aí a gente falava, e as crianças? Onde é que estão passando? Onde é que as crianças estão ficando? Elas estão ficando em espaços fechados, em espaços aonde elas ficam em mesas que muitas vezes tem o professor lá e que fica falando com as crianças, orientando as crianças, mas as crianças não são levadas. Tem um parquinho, por vezes, mas às vezes nem isso. Então, esse uso do espaço externo, que favorece muito a interação criança-criança também, é fundamental. Sabe quando você solta a criança e a criança nem sabe a liberdade que tem, que sai daquelas regras rígidas? Inclusive nesses tempos que a gente estava falando, em que o celular se tornou uma coisa do indivíduo, não com ele mesmo, porque ele tem outros ali, mas o indivíduo vai ficar ali, em vez de explorar o mundo. Mas se puser um menino no mundo, muda. Ele não vai escolher um celular. E ele vai ter companheiro, ele vai querer companheiros para brincar. Brincar de bola, cavar terra, fazer castelo de areia, seja o que for. Quando nós percebemos o erro da gente de estar focado na interação adulto-criança e a importância de focar também na interação criança-criança, e nessa época nós estávamos estudando grupos de 2, 3 anos, nós vimos que o que as creches faziam? Elas tinham aqueles pátios, elas punham as crianças no pátio, jogavam um saco de sucatas no meio e a educadora ficava ali olhando as crianças brincarem com as sucatas. A educadora ficava parecendo um saco de uva, porque as crianças montavam todas em cima dela. E aí, isso foi em 85. Em 85 eu fiz um estágio de professor visitante na
na École d'Études Supérieures, no departamento de psicobiologia de l'enfant, onde o Vallon trabalhou, tinha os livros do Vallon atrás. E lá eu trabalhei com a Jacqueline Nadel, com o Pierre Baudonnière, e tinha um que tinha sido doutorando, um arquiteto que tinha sido doutorando da Nadel, que tinha estudado justamente a organização das creches e como elas podem favorecer a interação das crianças. Então ele mostrou que espaços abertos, como o pátio, não favorece favorece as crianças procurarem o adulto. Não favorece a interação de crianças. Agora, se você organiza cantinhos semi-estruturados, com qualquer coisa, pode ser pequenos bancos, semi-estruturados, e não pode ser muito alto que impeça a vista do adulto que está tomando conta. Mas cantinhos semi-estruturados. Às vezes, no espaço externo, esse cantinho semi-estruturado pode ser baixa de terreno, pode ser de várias formas esse cantinho semi-estruturado. Mas ele ensinou isso para a gente e a gente começou a trabalhar com as creches com esses cantos semi-estruturados, que fez uma diferença brutal no nível de interação criança-criança. Nós aprendemos muito com a Ana Maria Almeida Carvalho, que era uma etóloga, e com César Hades também, e eu tinha trabalhado com um etólogo que é o Burton Jones, na Inglaterra, mas a Ana Maria Almeida Carvalho tinha estudos primorosos, belíssimos, sobre interação criança-crianças em uma escolinha em São Paulo. Então, nós aprendemos muito das observações que ela fazia, de como fazia. Nós ficamos muito amigas, o irmão dela morou comigo, aí tem outras coisas também. Mas ela é um nome importante, porque ela tem coisas, ela tem um artigo no Rede de Significações, mas ela é uma pessoa importante na nossa formação também. Ela foi uma das organizadoras do livro Rede de Significações. E trazendo essa perspectiva, né, do papel do professor, qual que é. Por isso que eu te perguntei tanto da relação criança-criança, da organização do grupo, porque é um trabalho que a gente tem trabalhado muito essa questão do qual que é o papel do professor, principalmente na creche, né? Então, por isso que é um aspecto muito importante você trazer isso, porque serve até para a gente trabalhar com sensibilizações. Uma das coisas que às vezes eu acho, às vezes se diminui muito, põe um professor para 3 crianças, um professor para 4 crianças. Quando você põe muito adulto, a tendência de adulto é interagir com adulto. Uhum. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, Clotilde. Em outros países, eles acabaram optando, né, em investir mais, né, na parentalidade, nessa etapa da vida, né? O Brasil fez essa escolha, né, de adotar, né, a educação agora, de fato, né, foi para o âmbito da educação, o atendimento de 0 a 3. E aí vem essa questão, né? Você enxerga que há necessidade da gente ter algum parâmetro para a entrada na creche, ou a questão não está aí, né, da entrada das crianças? O grande problema é assim, o que faz uma mãe? O problema não é só da criança, o problema é da mãe também.
O que faz uma mãe, em muitas famílias no Brasil, eu não sei te dizer a porcentagem, mas aonde a mãe é a chefe da família. E a mãe é que traz comida para casa. Bom, como é que essa mãe vai trabalhar fora com o filho pequeno? O patrão aceita? A patroa aceita? É algo mais sistêmico, né? De qual que é a assistência que essa mãe tem. Qual assistência essa mãe tem? É direito da criança? Seria, mas o Estado dá? Então o Estado tem de dar. Então é um problema que os anglo-saxões, tanto em Inglaterra como, sobretudo, Estados Unidos, são familiaristas. A França, há muito tempo, tem educação coletiva desde pequenininho. Há muito tempo. Bem desenvolvido. A Itália também varia. A Itália é mais equilibrado. Espanha também. A questão não está aí, né? A questão, se a partir dessa escolha, onde que é investido e qual é o trabalho que é feito, né? Eu acho que sim. A questão é ter com qualidade. Se a mãe tiver oportunidade de ficar, quer dizer, é uma outra coisa. Você compara, quantos habitantes tem a Finlândia? Quantos habitantes tem o Brasil? E qual a distribuição econômica da população da Finlândia e da brasileira? Dá para você trazer um modelo da Finlândia para o Brasil? Eu tive uma pós-doutora por quantos anos? Vários anos. Comigo, trabalhando atualmente, professora lá. Não, é muito diferente. Não dá para comparar assim. Os países escandinavos são uma outra realidade. É uma outra realidade. Você falou um pouco da questão da sua atuação política, né? Recentemente você ajudou os estudantes, né, da Faculdade de Filosofia a ocupar o bloco. Né? E aí, o que você tem a dizer a isso? Né? O que você tem a dizer para os jovens que estão hoje na atuação, né, preocupados com a qualidade do ensino superior, preocupados com a qualidade da educação básica também? Nesse sentido, eu acho fundamental nós formarmos os jovens para se juntarem, inclusive de uma forma interdisciplinar. Isso que eu achei muito bonito ali. Eu fiquei encantada ao ver, porque uma grande tristeza minha foi quando, na Faculdade de Filosofia, que eu ajudei a fundar, porque eu fui inicialmente da medicina, né? Depois é que eu vim para a Faculdade de Filosofia. E você via, antes era Departamento de Psicologia e Educação. Depois separou. Não separou numa boa. Separou a psicologia da educação. E a educação ficou o primo pobre. E a psicologia querendo virar um instituto. E aí a educação acabou se juntando com outros primos pobres que juntaram com DEDIC, enfim. E eu achei muito bonito, naquele movimento, você ver os estudantes se juntarem e estarem lutando juntos. É isso que eu acho que tem de haver, as pessoas têm de se encontrar, têm de conversar.
tem de começar a lutar, porque, na realidade, isso eu tenho um orgulho danado. No nosso grupo teve filósofo, psicólogo, médico, teve um monte de profissionais de diferentes profissões e cada um contribuindo com a sua especialidade, e essa diferença ajuda muito. E, inclusive, você trouxe, né, essa questão da perspectiva de ter uma integração, você falou também da questão que você está lendo bastante sobre a questão de racismo, né? Hoje, se você fosse começar, né, pesquisar novamente, você escolheria os mesmos temas que você escolheu no passado? Ou você começaria novos temas? Não sei te dizer. Dependeria tanto, não sei. Não sei. Eu fiz muita política, porque a época que a gente fazia política, a nossa formação foi muito diferente. Porque eu fiz parte da UEE e da UNE. E a UEE e a UNE eram muito diferentes do que são agora. E, na nossa época, primeiro que a cada congresso ia um da posição e um da oposição. E isso fazia toda a diferença. E quando você tinha as reuniões, os mais velhos apresentavam, por exemplo, Paulo Singer, esse pessoal mais velho, competente, davam documentos sobre os vários assuntos e a gente se distribuía para estudar saúde, educação, energia, economia, o que fosse. Se dividia em grupos, lia os documentos que tinham sido separados, estudava até altas horas da madrugada, preparava cada grupo uma fala para apresentar de volta e levava em plenário, e nós mesmos circulávamos na direção das mesas. Era uma educação política enorme. Eu aprendi lá muito mais do que eu aprendi no banco da escola, do que eu aprendi no banco da universidade. E aí, hoje a gente vê a dificuldade, né, de fazer essa integração. Na verdade, pelo menos da minha formação, a gente teve essa coisa um pouco do clubismo, né? Algo fechado. E aí eu tô te ouvindo, eu tô falando, olha a importância disso, inclusive para nossa formação, de uma forma mais integral mesmo, né? Hoje, nas faculdades de pedagogia, a necessidade da interlocução, não só no âmbito da discussão pedagógica, né? A interlocução com a psicologia, com a biologia, mas também agora você trouxe algo muito importante que no âmbito político também, da importância da nossa união. Isso. Muito importante mesmo. E aí eu queria, para a gente poder finalizar, se você quiser deixar uma mensagem, né, para os novos pesquisadores que estão entrando na área da educação infantil, que mensagem você deixaria, Clotilde? Eu me lembro, eu não sei se foi 2010, que eu fui num encontro organizado pela Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, que apresentaram um estudo de avaliação feito no Brasil todo. E que viam, se não me engano, eram 5 regiões no Brasil, e os resultados, na maioria, eram muito negativos, mas tinha um resultado que era muito positivo, melhor do que nos outros, que era interação social, que aparecia como um item em que as crianças se saíam muito bem.
E eu acho que nós teríamos de pegar as nossas coisas boas, nós teríamos de pegar nossas qualidades e tentar levar em frente as nossas qualidades. Eu fico impressionada, eu tenho uma irmã que mora no México. Há muito tempo, casou com um mexicano, tem filho mexicano. E eu mando muita coisa para ela. Outro dia eu mandei uma entrevista. Ela falou, nossa, é tão gostoso porque tem uma cara de brasileira. Então, esse jeito brasileiro de ser pode construir coisas. Eu vivi em vários países, eu vivi mais na Inglaterra, na realidade. Mas é outra forma de relacionamento, sabe? E que eu acho que a gente podia aproveitar e construir qualidade nisso. Só que nós precisamos ter mais disciplina. Com certeza. Para conseguir levar adiante um projeto. Tecer projetos e ter mais disciplina para tocar. Você diz a gente se organizar melhor e focar naquilo que Isso. É importante, ter um foco. Ter um foco, definir um projeto, focar nesse, reunir os grupos, sabe? Eu me lembro quando a gente fazia formação nas creches, no primeiro governo Palocci, nós fizemos muita formação, foi um espetáculo nas creches daqui, aí público. Agora, o que nós temos visto no nosso trabalho de anos com creches é que para um melhor atendimento é necessário haver tempo disponível para reuniões, para planejamento, para reflexões, para discussões com o pessoal da creche. Sem isso, não é possível melhorar a qualidade do atendimento à criança. E cada mês era numa creche. E cada creche escolhia o seu tema. Eles escolhiam o tema? Eles escolhiam o tema. E convidavam os outros para vir. E aí apresentavam, a gente ia, podia ser a questão da cozinha, podia ser a adaptação, podia ser o que fosse. Mas era muito bom. Inclusive, uma vez a PR 49, PRA7, uma rádio, reclamou que as creches estavam deixando as crianças sem aula na sexta-feira, uma sexta-feira por mês. E uma mãe de creche foi lá e defendeu. Telefonou e defendeu. Disse que era super importante, que ela sentia que era muito importante. Então, esse trabalho coletivo, eu acho que nós brasileiros temos capacidade de fazer. Ótimo. E esse trabalho que você fazia com os professores era para discutir a prática deles? Isso. E era por vezes a gente propunha temas e coisas assim. Olha só a necessidade de a gente discutir a prática dos professores, né? O desenvolvimento profissional. Isso. O Antônio Nova fala muito. Não só os professores, a cozinha, envolver a que todos são professores, educadores. Né? Muito bom. Clotilde, muito obrigada pela entrevista. Foi uma excelente contribuição para a discussão. Vai ser muito bom poder retomar, né, as pessoas que estão nos vendo,
o contexto histórico da educação infantil, os desafios que se tem hoje na creche, a importância da interação criança-criança. Para nós, né, novos pesquisadores na área, entender a importância do foco e do trabalho coletivo. Então, eu quero te agradecer muito. Você tem um ponto muito importante dentro do laboratório e também pessoalmente para mim. Obrigada, viu, Clotilde? Obrigada a vocês. Muito bom, muito bom. Muito lindo. Eu fiquei emocionada. Eu também. Você falou que a gente precisa focar no que é bom, não precisa...